Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo, me expressar, me posicionar sobre essa situação que está acontecendo triste e trágica que a gente está vivendo aqui agora, né? Que é a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Provocando essa guerra que a gente está vendo no momento. Quero expressar aqui a minha opinião, falar um pouquinho, né, sobre a perspectiva de alguém que está na Alemanha. Então, hoje a gente está vivendo isso praticamente o dia inteiro, né, notícias, informações, o desenrolar, os posicionamentos, e também a perspectiva de alguém que conhece esses dois países. Então, eu tive a oportunidade de visitar tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Eu gostaria de começar com essas informações, então falar um pouquinho, né, como que foi visitar a Rússia. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês conferirem. Um país extremamente orgulhoso, né? Então eu posso dizer que o único país que eu visitei que eu me senti mal por ser turista, me senti mal por estar visitando o país foi a Rússia. Era um desejo meu visitar a Rússia desde pequeno, pela história, por tudo que a Rússia, né, no contexto mundial representa, a gente não pode esquecer isso. Mas em termos de turismo, assim, uma experiência como turista não foi nem um pouco agradável. Os russos, eles acham que eles têm um rei na barriga, eles têm um sentimento similar aos dos americanos, só que mais exacerbado. É uma sensação do tipo, nós estamos te fazendo um favor para você poder vir visitar o nosso país. Então foi essa sensação que eu tive ao visitar a Rússia. Não me senti bem-vindo, não me senti acolhido, né? Então eles deixam claro que turistas nem sempre são bem-vindos, principalmente em Moscou. Acho que São Petersburgo, como é uma cidade bem mais turística, eu tive uma impressão um pouco melhor, mas Moscou em si não foi uma experiência muito boa. Por outro lado, né, visitar a Ucrânia também foi uma experiência muito interessante. Isso ajuda a entender também um pouco o contexto dessa guerra, né? A Ucrânia está colada na Rússia, faz fronteira com a Rússia, um ex-país da União Soviética. Então eles estão ali, tem uma importância muito grande, principalmente pela história com Chernobyl. Então nós também tivemos a oportunidade de visitar Chernobyl, tem vídeo aqui no canal, a Ucrânia. Os ucranianos são bem tranquilos, bem pacíficos, um povo bem diferente do russo, um povo mais acolhedor. E tem um certo trauma, né? Naquele momento eu consegui conversar com alguns ucranianos, pessoal que fazia o tour ali por Chernobyl, explicar como é que eram as relações, e eles se sentem como se tivessem um irmão que é mais velho e que os maltrata. Então seria mais ou menos essa definição que eu posso passar aqui para vocês, né? Dividem praticamente o mesmo idioma, né? Eles falam um idioma próprio, mas eles entendem russo, né? Falam russo também, entendem russo. Tem uma história em comum, então, né, são praticamente o mesmo povo, só que tem essa rusga do passado em relação à União Soviética, à separação da União Soviética, a própria questão de Chernobyl, né, que foi aí há horas, né, algumas poucas centenas de quilômetros da capital Kiev. Então a capital, o fato da capital não ser exatamente no centro do país nessa situação, no meu ponto de vista, também torna um pouco as coisas mais complicadas para a Ucrânia, porque a partir do momento que a Rússia tomou Chernobyl, 2 horas depois eles já estão em Kiev, que é a situação que a gente está vivenciando agora. A Rússia e a Ucrânia sempre tiveram estresse. Agora, até a situação chegar no patamar onde a gente está hoje, realmente ninguém contava com isso, principalmente aqui na Alemanha, que o Putin fosse tão autoritário, tão maluco, tão doido de simplesmente invadir um país e começar uma guerra. Com isso, realmente ninguém contava. Eu quero falar sobre também, nesse vídeo, sobre outros 3 países que eu tive a oportunidade de visitar, que eu acho que também tem uma história e principalmente tem uma relação com essa situação que a gente está vivendo hoje, que são os países bálticos, então Lituânia, Letônia e Estônia. Esses 3 países, também tem vídeo desses países aqui no canal, eles são países muito sofridos, principalmente a Lituânia, que foi o último que a gente visitou, muito sofrido com o comunismo que a Rússia impôs. Então, inicialmente, né, antes da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Né? A Alemanha
Os nazistas invadiram esses países, né, dominaram esses países, e aí a Rússia foi, combateu os nazistas nesses países, tirou os nazistas e implementou um sistema similar. Então eu visitei, por exemplo, presídios, visitei museus, né, que eram presídios na época, que eram utilizados como forma, como locais de tortura pelos nazistas, e depois os comunistas tomaram esses lugares para fazer exatamente as mesmas coisas de antes, que os nazistas haviam feito, né? Então, torturar pessoas, matar opositores, infringir ali o medo. Então, Lituânia, Letônia, Estônia, eles têm esse trauma. Só que eles foram muito espertos, porque, de certa forma, eles entraram cedo na OTAN. Então, em 2014, eles passaram a fazer parte ali da OTAN. Então, teoricamente, isso protegeu eles da influência ou de uma possível retomada da Rússia. Por outro lado, a Ucrânia não teve essa sorte. Sempre teve uma conversa, sempre teve um namoro ali com a OTAN, mas isso não se concretizou de fato. Quando o presidente atual assumiu e retomou essas conversas, isso incomodou a Rússia. Por quê? Porque a Ucrânia está ali na esquina, né, o país vizinho. E, obviamente, esse orgulho russo que eu mencionei anteriormente, dessa história, dessa questão de conquista de União Soviética, isso incomodou o Putin. E, obviamente, ele interferiu dessa forma. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como que está sendo esse desdobramento aqui na Alemanha, que eu acho que isso é importante sob o meu ponto de vista. Inicialmente, eu estava cético em relação ao posicionamento do Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, né? Importante colocar aqui, né? As pessoas no Brasil me perguntam isso, me mandaram mensagens, principalmente no Instagram, no direct e tal, se a Alemanha tem condições de declarar uma guerra ou de intervir nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a resposta automaticamente vem não. O exército alemão e principalmente as forças armadas alemãs, elas foram completamente desmanteladas depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio Estados Unidos montou bases aqui na Alemanha, inclusive tem uma aqui bem pertinho de casa, aqui perto de Frankfurt, onde eles, de certa forma, ainda controlam, né, o que a Alemanha faz para evitar uma nova ascensão do exército alemão e toda a história que vocês já sabem. Então, o exército hoje da Alemanha e as forças armadas, elas são requenguelas, são caquéticas, né? Não tem tecnologia, não tem investimento. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, se focou em investir capital em tecnologia, em empresas, em crescimento econômico, né? Em toda essa parte. E terceirizou essa parte de investimento bélico, investimento militar, para países como os Estados Unidos, por exemplo, a própria Rússia, né? Então, ela se absteve desse tipo de investimento, de situação. Só que essa situação agora da Rússia vai redesenhar toda essa preocupação militar e bélica na Alemanha. Já está redesenhando. E eu creio, essa é uma opinião minha, tá? Que vai ser redesenhada também na Europa como um todo. Então não há nenhum país na América, principalmente na União Europeia, que tenha um poder militar, um poder bélico grande o suficiente para peitar a Rússia, caso eles desejem avançar e sair tomando todos os países de novo, como foi, né, quando a União Soviética se formou. Tá? Então isso está gerando uma preocupação muito grande. E duas medidas que já foram feitas, a Alemanha tomou a frente e mandou armamento para a Ucrânia para ajudar os ucranianos a combaterem os russos em solo ucraniano. E a segunda notícia, que essa me traz uma certa preocupação. O chanceler Olaf aprovou 100 bilhões de euros para investimento em exército, material bélico, enfim, na estrutura militar da Alemanha. A justificativa dele é a seguinte: nós não temos força suficiente para defender o país caso a Rússia fique louca e deseje avançar com essa guerra e deseje avançar com essa política de repente, agregar outros países, avançar e tomar outros países. E, de certa forma, ele está certo. A Alemanha não tem mais esse poder bélico. O que me preocupa nessa história é o seguinte: o legado que isso vai deixar para os próximos governantes, para as próximas gerações. Então imaginem, se em alguns
anos ou décadas isso, né? Quando o Olaf de repente sair do poder, falar aí de 10, 15 ou até 20 anos. Então, o novo Hitler assumir a Alemanha e tiver todo esse material bélico, esse investimento bélico herdado nas mãos, né? O perigo que isso pode vir a se tornar. Isso pode acontecer também, claro, em outros países, como a Itália, como a Espanha, como a França, que já estão tomando suas medidas, suas iniciativas, né, domésticas para poder criar sanções dentro da EU, dentro da OTAN e também individualmente para o futuro, para eles se defenderem no futuro de alguma possibilidade russa. Então é isso que está sendo cogitado, desenhado, conversado aqui na Alemanha e na Europa como um todo no momento. Falar um pouquinho sobre as sanções, né? Então, até o presente momento, a gente está tendo aí várias sanções políticas e econômicas para a Rússia. Eu acho que as mais importantes delas são a proibição de voos vindos e indo para a Rússia de vários países, né, da OTAN. Então a gente tem aí Canadá, Alemanha, França, Espanha, Grã-Bretanha, vários países, Dinamarca, tudo se reunindo e negando, fechando o espaço aéreo para os voos da Rússia. Em segundo momento, que acabou de sair também aqui inclusive, né, o congelamento das reservas financeiras dos bancos russos na União Europeia, no exterior. Isso vai causar uma dificuldade nos bancos russos de operarem moeda, de abrirem mercado, de terem liquidez, porque as reservas vão ser congeladas. E aliadas a isso, vários bancos, né, não foi dito quais são os bancos, mas a maioria dos grandes bancos russos vão ter esse processo de transferência bancária chamada de SWIFT interrompidos. Então não vai ser mais aceito, né, transferências para bancos russos através dos bancos europeus. Outras sanções que eu quero comentar aqui rapidinho, né, a questão da final da Champions League foi cancelada, ela seria na Rússia e ela já foi transferida para Paris. A Fórmula 1 foi cancelada. O Campeonato Mundial de Vôlei, né, a França, que foi o último campeão, se nega a participar se for o evento, né, se tiver algumas etapas na Rússia. Então isso a Comissão Internacional Mundial de Vôlei vai ter que discutir. O Putin foi expulso da comissão de judô, onde ele é um membro honorário, inclusive ele lutou judô quando ele era jovem, e o evento mundial que também seria sediado esse ano na Rússia já foi cancelado. E do ponto de vista imigratório, né, se a gente parar para pensar em outras consequências, sequelas que essa guerra vai gerar, é um aumento novamente do fluxo de refugiados, agora ucranianos, né, saindo da Ucrânia e vindo para os países mais centrais, Alemanha, Polônia, a própria Dinamarca já aceitou, né, falou que vai aceitar os refugiados da Ucrânia, Noruega e por aí vai. Então estima-se aí que cerca de pelo menos aí 2, 3 milhões de pessoas vão sair da Ucrânia e vão emigrar para esses países. A primeira opção, a primeira rota é a Romênia, Hungria e também a Polônia. Então a própria Comissão Europeia já está disponibilizando uma verba, se eu não estou errado, aí são algo em cerca de 90 milhões de euros para poder dar um suporte para esses países no fluxo migratório. E além disso, estão criando uma possibilidade, né, um visto provisório de 90 dias para que essas pessoas já tenham, né, já cheguem documentadas, já cheguem com um status de imigrantes e refugiados nos países destinos para onde eles forem. Bom, então é isso, eu queria passar aqui o meu posicionamento sobre isso, passar algumas informações, né? Acho que isso aí pode de repente agregar, principalmente vocês que estão aí no Brasil. É uma situação extremamente triste, é uma situação que eu realmente nunca pensei que eu viveria aqui na Europa, né? Essa questão de ter uma guerra, e principalmente quando a gente conhece esses países, como eu falei, conheço a Rússia, conheço a Ucrânia, conheço aqueles países bálticos, os países que são próximos à Rússia, então é uma sensação de proximidade muito maior. A gente tem visto isso também aqui na Alemanha, essa sensação que as pessoas estão realmente contra, né? Hoje teve um protesto bem grande em Berlim e outras capitais também, né, dos países europeus. Então vamos torcer, vamos orar aí a Deus para que essa situação se resolva da melhor forma possível e que
termine o quanto antes, né? São vidas aí que estão sendo perdidas, são pessoas que estão perdendo seus lares, seus empregos, fora a catástrofe econômica, né, para a Europa, que está tentando se recuperar da pandemia, fora toda essa questão, né, de mortes de vidas, desemprego, inflação, tudo isso que vem no pacote quando se inicia uma guerra. Então é isso, pessoal. Deus nos proteja, Deus nos abençoe e deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e um beijo, um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.